O Santos está mais um jogo sem vencer, né? Foi para 7 jogos sem conseguir uma vitória. E na escalação de ontem, né? O Juan Pablo Vojvoda fez 5 alterações na equipe titular. Nas laterais entraram Mike e Escobar. Na zaga, Luan Pérez no lugar do Zé Ivaldo. No meio-campo, o Zé Rafael ganhou oportunidade, né? E o Rony também acabou jogando, formando um trio de ataque lá com o Gabigol e com o Barreal. O Tiquinho Soares retornou de contusão, mas ficou no banco de reservas. E o Neymar, como já tinha sido anunciado, né? Ficou fora desse jogo. Ele vai jogar no domingo contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista. O Santos que precisa vencer para dar uma aliviada aí na situação. Hoje o Santos é o porteiro da zona no Campeonato Paulista, né? O primeiro fora da zona de rebaixamento. Então precisa vencer o Noroeste para, quem sabe, até tá tudo muito embolado, brigar ainda por uma vaga entre os 8 primeiros que passarão de fase. Vamos ver. Mas ontem o Neymar esteve fora de campo. E a organizada acabou protestando, ficou sentada em silêncio. E no intervalo esticaram faixas e cantaram contra o presidente e Alexandre Matos, o executivo de futebol. E aí, no segundo tempo, voltaram a incentivar o time normalmente. Ô Danilo Souto, você que fez a torcida ontem, os caras até brincaram, olha, a torcida do Santos tá parecendo a do Flamengo na final da Supercopa Rei. Exatamente, sabe que eu cheguei na Vila mais cedo, né, ontem com a equipe, e já conversando com o torcedor por lá, muita promessa de guerra ontem, viu? Era promessa de guerra. Hoje o bicho vai pegar. E aí eu fui conversando e pesquisando e querendo entender as coisas. Realmente, o torcedor santista, como já está muito insatisfeito, né, com o desempenho do time, com a diretoria, com o presidente, com o próprio Vojvoda, ontem estava preparando algumas ações para fazer alguns protestos, né? Nas redes sociais dos próprios torcedores do Santos, haviam um alerta ali para um possível confronto crítico entre PM e torcedores organizados. Então já tinham pedidos para não levar crianças, mulheres, idosos ao estádio, porque poderia o clima ficar mais pesado dependendo do resultado da partida. Aconteceu que no primeiro tempo o torcedor santista realmente organizado, né, fez o protesto, ficou o primeiro tempo inteiro sentado em silêncio, não só se ouvia o torcedor comum nas arquibancadas, e aí no finalzinho do primeiro tempo o torcedor voltou a apoiar e a cantar, apoiando o time, mas mesmo assim protestando muito contra o presidente Marcelo Teixeira. No final do jogo, após o empate do São Paulo, lá fora não teve confronto, não teve briga entre a torcida e a PM, porém houve sim um protesto na frente ali do portão onde sai a diretoria, onde sai alguns camarotes. Torcedores fizeram um protesto pacífico. A própria PM e o batalhão de choque teve muita paciência ali com o torcedor para não causar nenhum tumulto. Protestaram, levaram algumas faixas e ficou por isso mesmo, viu? Mas o torcedor santista está muito insatisfeito, muito irritado. E ontem era um estopim ali para explodir, viu, Lima? Seria mais uma confusão que você pegaria para registrar. Seria mais uma. Eu estava preparado para isso já. Eu falei, hoje vai ter porrada por aqui. Você pegou umas dicas com o Bernardo Veloso, né? De como fazer uma cobertura de um confronto entre torcedores e policiais. Eu já estava preparado, porque eu falei no final, se o São Paulo vence o jogo, teremos problema aqui fora. Mas acabou que com o empate, o torcedor acabou fazendo um protesto mais pacífico ali, com algumas faixas. Protestaram também contra a PM durante o jogo, algumas faixas contra a própria atuação da PM no estádio, e que foi curioso também, mas o torcedor acabou saindo mais tranquilo. Muito bem. Chegou o Rafael Esguilha, enxotou o Quero-Quero, que estava aqui ao meu lado, falei, de forma deselegante, enxotou o Quero-Quero da bancada. Tudo bem, gente? Bom dia, grande abraço pra vocês. Bom dia, Quero-Quero, bom dia, Marcelo, bom dia, Danilão, bom dia, André Ranieri, bom dia a você que está aqui em mais um Tempo de Jogo. Ô Danilão, ficou só na questão da diretoria ou ficou o elenco também? Porque o Vojvoda falou em dividir responsabilidade, meio en passant ali. Exato. Mas teve pro elenco só ou para Alexandre Matos, para presidente? Os principais alvos foram o Alexandre, foi o Marcelo Teixeira, né, o presidente. Alguns jogadores também, torcedores já não têm mais paciência, né, principalmente com o sistema defensivo do time do Santos. O próprio Vojvoda também, alguns torcedores já pedindo a saída dele, que não dá mais. Outros até defenderam, né? Pô, o Vojvoda é o menos culpado dessa história toda.
mas o principal alvo é o Marcelo Teixeira, é a gestão do clube, que o torcedor santista está muito irritado, viu, amigos? E, inclusive, né, durante o jogo, mesmo quando o Santos estava vencendo, por exemplo, foi para o intervalo vencendo, fez o gol no finzinho da primeira etapa, gritos contra o Marcelo Teixeira, né? A torcida... Queremos jogador! Mais ou menos assim, viu? E esse foi o grito do Vojvoda durante a coletiva, né? Sim. Dizendo que o Santos ele precisa de reforços e de fato precisa, né? Falando um pouquinho... E só mais um detalhe, Claro. teve um grito que me chamou a atenção no final do jogo, que foi avisando os jogadores... eu te juro que eu pensei nisso. Do- quando da você falou. balada? Não, ó. Quando você falou, só faltou um grito. Ai, pai, vai. Pai, para. Não foi esse grito, não. Foi contra os jogadores, sim, Sgrilles, falando que se pegar na balada, vai tomar porrada. Então, os torcedores do Santos começou a ameaçando... fiscalização. Exato, ameaçando os jogadores do Santos que, se forem encontrados na noite, curtindo, nesse momento tão difícil que o clube vive, os jogadores serão cobrados, sim. Agora, falando um pouquinho sobre a partida, né? Não foi um jogo ruim do Santos quando a gente pensa no que o Santos ele é hoje, né? O Santos ele é um elenco totalmente limitado, um time que quando não tem peças importantes cai muito de rendimento, então William Arão e Neymar mais uma vez fora, né? Vão ficar fora, o William Arão vai ficar fora mais um tempo e o Neymar talvez volte no final de semana. E foi um jogo de muita luta, né? Muita luta, não dá para, pelo menos o torcedor do Santos, ele reclamar que o Peixe ele não lutou, não se dedicou, não correu dentro de campo, apesar que na reta final do jogo ficou evidente que o condicionamento físico do São Paulo estava muito melhor. Então hoje, fisicamente, o São Paulo está melhor do que o Santos. Nesse jogo, e por que quando eu falo aqui do Santos, eu não defendo a saída do Vojvoda, né? Eu acho que tem outros problemas muito mais sérios. Porque o Vojvoda ele é um cara que ele tenta muita coisa, não dá pra negar, ele tá tentando acertar. Ele fala na coletiva, muitas vezes eu erro, mas eu tô sempre tentando acertar. E ele utilizou nesse jogo, ele mudou a forma do Santos jogar, justamente pensando no adversário que era o São Paulo. Ele joga no 4-4-2, né, com uma dupla de ataque, coloca o Rony não aberto como um ponta, mas coloca como uma dupla de ataque ali ao lado do Gabigol. E o próprio Gabigol, ele diz, o Vojvoda ele pediu para que eu flutuasse mais, fizesse uma espécie de segundo atacante. O Rony, aquele jogador para dar mais profundidade, né? O Rony ele correu o jogo inteiro, então eu acho que sim, dá para dizer que é uma boa notícia, né? Ele chegou, ele tem se dedicado, ele parece que está se entrosando aí no time do Santos e pode, né, quem sabe, ser um jogador importante. Agora, o Gabriel Menino também é um outro destaque que eu gostaria de falar. Eu estava ali assistindo o aquecimento dos jogadores do Santos, uma tragédia. Você já ficou várias vezes, né, Lima? Você também, Sgrilles ali atrás, só vendo o trabalho de aquecimento, de finalização antes do jogo. Mas um negócio horroroso, horroroso. O treino de finalização do Santos ontem foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Não acertava uma. Ninguém acertava uma, mas tinha um jogador que acertava, que era o Gabriel Menino. O Gabriel Menino acertava, era o jogador que acertava todos os chutes. Ele e o Zé Rafael também foi bem. De resto não sobra um. Então, assim, o Gabriel Menino, ele chegou e você vê que vai ser um jogador importante na temporada, apesar que vai estar suspenso, né, no Campeonato Paulista agora, pela expulsão que teve no último jogo. Você tem o Rony também, que chega e fisicamente está bem, e você vê que vai ser um cara importante, mas ainda falta aquele cara cerebral para fazer com que a bola chegue com qualidade nos jogadores de ataque, no Rony e principalmente no Gabigol. Esse cara é o Neymar, quem sabe no próximo jogo aí o Neymar ele pode estar à disposição. E para fechar, o ponto da zaga, viu, Marcelo Lima? Hoje o Santos não sabe absolutamente quais são os zagueiros. O Vojvoda tá tentando tudo. Até o João Basso, que nunca tinha jogado com o Vojvoda, ele entra. Todo mundo achava que o Zé Ivaldo ia entrar, né? A dupla ontem foi o Adonis e o Lampérez. Mas assim, se juntar os 4 zagueiros do Santos hoje, não dá um zagueiro confiável, viu, Marcelo Lima?